Olá, bom dia, amigo, amiga internauta. Eu sou Denilson Paredes e estou aqui para fazer mais uma entrevista para vocês pelo portal Agora MT. Hoje nós vamos conversar com a minha amiga, com a nossa colega de profissão, Kalinka Meirelles, que foi eleita vereadora pelo Republicano, alcançando 823 votos. E nós vamos conversar um pouco com ela sobre política, sobre a campanha eleitoral, mas principalmente sobre quais serão as suas prioridades frente ao mandato e o que ela pretende fazer como vereadora em Rondonópolis. Ela está aqui conosco, eu gostaria inicialmente de te cumprimentar. Parabéns pela sua eleição, a gente sabe o quanto é difícil, tá? É importante para a nossa categoria ter você lá, é importante ter mulher de volta no parlamento e foi uma eleição muito importante para a sociedade no geral em Rondonópolis. Não estou te dizendo isso por a gente já se conhecer, acho que é importante pessoas esclarecidas compõem o parlamento. Dito isso, eu gostaria de te cumprimentar novamente, deixar aberto para você saudar o nosso internauta. Obrigada a todos do Agora MT que estão acompanhando. Denilson, obrigada, né, por essa porta que você está abrindo, essa oportunidade de estar conversando com a população. Eu sempre digo que a imprensa, ela é responsável por estar trazendo informações de qualidade, não fake news, né? Então isso é muito bacana, é uma grande oportunidade do cidadão ter notícias com credibilidade. E o Denilson é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, engajado aí na política, entende, sabe perguntar, sabe o que está acontecendo, né, se dedica a isso, é um profissional de excelência, principalmente na área política, né? Eu não me dedicava tanto a isso, eu trabalhava bastante na Record, principalmente na parte da segurança pública e no jornalismo comunitário, né? E eu sempre vi você na política, sempre se envolvendo com essas questões, eu acho isso muito bacana. E resolvi sair candidata, né? É um desafio para a gente. Eu acredito que o que nós temos bastante em comum é a indignação, né? Você vê as coisas e fala, gente, o que eu posso fazer de diferente? Seja no jornalismo, o jornalismo também é ferramenta de transformação, eu utilizei muito isso, né? Principalmente no jornalismo comunitário, nos bairros, nas ajudas sociais, enfim. E essas reportagens me fizeram refletir bastante o que nós podemos fazer a mais, né? Eu acho que te traz um pouco de humanidade, que eu acredito que é o que está faltando para muita gente. E quando as pessoas falam de política, Denilson, as pessoas, primeira coisa, falam, mas a política está desgastada, só tem quem não presta, só tem isso, só tem aquilo, só tem ladrão, só tem corrupto, eu não consigo acreditar que é 100%, né? Eu acredito que a gente pode fazer a diferença, em onde nós estivermos, nós podemos ser diferentes. Usar a política também como ferramenta de transformação, agente de mudanças, estar aberto para poder discutir, para poder conversar, para poder ouvir. Quantas pessoas você já ouviu até hoje? Nossa. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, Kalinka, assim, a política não é ela em si que é errada, a política é uma conquista civilizatória. Imagina o mundo em que nós vivemos sem a política, é impossível, precisa ter os órgãos públicos para organizar situações, para executar obras e coisas. Então a população no geral confunde política com a classe política, com os políticos no poder. E nem é todo mundo mesmo, a gente sabe disso, tem político bacana também no meio. Mas parece que os que mais se sobressaem realmente são por escândalos, por coisa que nos envergonha do que propriamente por qualidades, né? Mas eu gostaria de te perguntar, Kalinka, assim, você como jornalista, mas principalmente assim como agente político, como uma mulher, como é que foi a sua campanha eleitoral? Qual foi a principal dificuldade? O que que você viu nesse processo eleitoral? Comenta um pouco pra gente, como é que foi essa campanha eleitoral tua? Toda a campanha, principalmente a campanha de vereadora, ela é muito difícil, né? Não foi a sua primeira campanha? Não, eu saí em 2016 para vereadora, depois eu saí em 2018 para deputada estadual e agora retornei para vereadora, né, com essa conquista. Mas eu digo que essa conquista ela não é minha, Paredes, ela é dos eleitores, das pessoas que me elegeram, ela é da mãe, ela é da criança, porque eu tenho essa bandeira, né, de estar defendendo a mãe, a criança, a profissional que precisa trabalhar, que não tem onde deixar seu filho, a sua filha. A ser mulher na política, a grande dificuldade que nós temos é porque a gente tem que aliar tudo isso, né? Eu estava falando, eu achava que o Denilson tinha 3 meninas, ele tem 5 filhos. Então, assim, aí eu imagino, para a mãe, o homem ele levanta, eu vi isso, hoje meu marido levantou e foi.
Eu já levantei e falei, meu Deus, quem vai levar a menina na aula? Então a gente tem todo um contexto, né? Para você conseguir aliar a parte profissional com a parte pessoal, com as nossas vivências, com os nossos sonhos, com as nossas realizações. Nilson, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu nunca tenha falado isso publicamente, e eu vou falar isso para você. Quando eu tomei a decisão de sair vereadora, da primeira vez, a minha filha estava com 2 anos, ela está com 6 agora. E foi bem na época que ela estava desfraldando para muitas mães, e eu cansei de levar ela para o comício, porque o meu marido, as pessoas, mas eu não vejo teu marido na campanha, porque ele trabalhava muito em fazenda, então ele estava sempre viajando, e às vezes eu não tinha com quem deixar a Fiorella, eu catava ela no braço e ia para o comício. E ia para o comício, né? Na época tinha ainda comício, essas carreata, passeata e visita mais ativamente, enfim, né? E eu levava ela. Eu lembro que um dia eu estava lá no Jardim Paulista e eu estava num espetinho que tem lá de esquina e pedindo voto e conversando. E eu falei, já vou aproveitar, já vou dar um espetinho aqui para ela que ela já come comigo. Era um sábado à tarde. E nesse dia ela chupava 2 chupetas. Ela era daquelas que chupavam, e menino, caiu uma eu botei no meu bolso, a outra caiu, o cachorro mordeu. E aí eu aproveitei aquela oportunidade para tirar a chupeta dela, que eu comecei a falar, não, minha filha, o cachorro comeu, levou sua outra chupeta, daí eu tirei. Então, num período de campanha, eu consegui até fazer isso. Então, a mulher, ela é muito versátil, ela é muito... com várias habilidades, nós temos, né, essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu vi que faltava isso. Não porque eu sou melhor ou pior do que você, de forma alguma, mas nós temos visões diferentes, né? Exato. Nós temos criações diferentes, nós temos a constituição do nosso corpo diferente, as necessidades diferentes. Então, eu vi que faltava isso lá na Câmara. Eu falei, gente, mas não é possível que não elege uma mulher, né? Não é possível. O que está faltando? E aí eu fiquei naquela campanha pensando, passei esses 4 anos pensando também em o que estava faltando, como fazer, o que fazer, né? Somos 52% da população e não temos nenhuma representante, não é nem 3, 4 ou metade, é nenhuma, né? E a gente mora mesmo num estado que ainda tem uma cultura muito paternalista, uma cultura onde a mulher tem que casar, ter filhos. A política é para o homem. Que a política é para o homem. E as próprias mulheres também, muitas que eu conversei, veem a política como algo sujo, né? A política é algo sujo, a política... Aí eu fico pensando, tá, mas e quem vai brigar lá na creche onde o teu filho está para que tenha, de repente, uma alimentação de qualidade? Quem vai levantar a bandeira das creches em período integral? Quem vai... porque o homem não vive isso, né? Não percebe essa necessidade. Então, a gente precisa da representação feminina. Então, isso tudo me chamou a atenção, porque como mãe, eu também senti muitas dificuldades. E eu tinha tomado uma decisão, que é o que eu ia te falar, sair deputada estadual, e falei, bom, se eu sair agora a vereadora e ganhar, eu optei por não ter outro filho, porque talvez, eu estou com 37 anos, agora eu estou fazendo dia 13 de dezembro, inclusive, agora, ter um outro filho só se eu viesse a não ganhar, porque eu sei que demanda muito tempo, você começa tudo do zero, enfim. Então, a gente abre mão de certas coisas para ter outras. Então, eu abri mão disso, eu falei assim, nossa, se eu agora engravidar, tiver outro filho, é a fato, porque eu já estou com 37 anos, daqui a pouco eu já estou avó da criança, né? Então, eu tomei essa decisão, né? De repente, eu estou falando assim, em adotar os filhos dos outros, né? Pensar em fazer política para que outras crianças sejam beneficiadas. Eu lembro que eu chorei muito quando eu morava em Lucas, e eu via, e Lucas do Rio Verde foi a segunda cidade que eu morei no Mato Grosso, e eu chegava lá, eu via aquelas criancinhas assim na escola, com atendimento de qualidade, que você via assim, as crianças com tomadas banho, as crianças com uma boa alimentação, com atividades recreativas. Eu olhava aquilo, eu falava, gente, eu chorava, eu falava, o dia que eu tiver um filho, eu quero que meus filhos estudem num colégio assim, seja dessa forma, em colégio público. Então, existe a possibilidade. Eu sei que Lucas do Rio Verde é uma cidade muito menor, tem uma proporção menor de população, de problemas, Rondonópolis é uma cidade de entroncamento, a cidade foi crescendo, de repente, de uma forma não tão organizada e planejada como foi Lucas do Rio Verde, mas o que a gente pode trazer de bom dessas cidades? Né? Uma outra cidade que me inspira muito é Maringá.
né, no Paraná. E eu gostaria muito de pegar algumas coisas de lá e trazer também para Rondonópolis, na própria educação, na própria economia da cidade. Então, são cidades que me inspiram, que eu tenho buscado referências para falar, não, é viável. Porque também a gente não adianta você trazer projeto vindo da Lua, né? Você fala, não, qual que é a realidade do município? Então, a gente tem que estar pesquisando, tem que estar olhando tudo isso. Olhar o que dá certo e o que pode ser adaptado aqui para a nossa realidade. Sim, nós temos uma realidade parecida com a do Paraná, não climática, né? Que é totalmente o contrário, mas assim, uma vocação agrícola, pecuária. Nós temos um povo trabalhador, nós temos uma cidade que tem a segunda maior economia do estado. O que a gente pode fazer para que... Eu quero uma cidade rica, Denilson, eu gostaria que Rondonópolis fosse cada vez mais rica, mais pujante. Só que a população, toda a população tem que perceber isso, inclusive no colégio público, inclusive no atendimento no hospital, nos serviços públicos, porque nós arrecadamos para isso, impostos para isso, e ele tem que ser revertido para a cidade. Então, é um sonho, não sei se de repente isso é utopia, que a Kalinka está sendo utópica, romântica, mas eu vou lutar por isso, né? Kalinka, tem uma frase que eu gosto de repetir para as pessoas que diz assim, quem muda a realidade não é o realista. São sonhadores, São os sonhadores. Sim. Então, tudo começa com um sonho. Exatamente. Então, eu acho que está correta a sua análise. Não é só... Eu vejo você falando muito da área de educação, até vou te perguntar a respeito disso, assim, mas é só para a gente... essa parte, eu acredito demais nesse pensamento novo, e não necessariamente precisa ser um político novo, alguém de 17, 18 anos, ou alguém que acabou de descobrir que existe a política agora. Acho que é o pensamento novo no sentido de ser inovador, de levar algo novo para a Câmara, e eu estou vendo que você realmente está disposta, né? A gente vê esse tipo de energia, de disposição em você, eu acho isso muito bom. Mas aí é o seguinte, essa semana a gente falou, inclusive nós publicamos uma matéria aqui, sobre uma cobrança tua pela conclusão da Escola Militar Tiradentes. A Escola Militar já funciona na cidade, acho que o nosso internauta já sabe disso, mas ele não funciona num prédio próprio e com uma quantidade reduzida ainda de alunos por conta de não ter a sua estrutura concluída. É uma obra que já vem se arrastando há alguns anos e eu achei bacana a tua cobrança porque já é alguma coisa. Você não precisa assumir o mandato para se posicionar a respeito de uma ou de outra situação. Nesse caso específico, você já se posicionou. No que a gente conversou até agora, você falou muito de educação. Eu sei que a educação, então, deve ser uma base norteadora do teu mandato. Mas o que mais a Kalinka pretende fazer nessa área? O que mais a Kalinka pretende lutar durante os seus 4 anos de mandato? Até para esclarecer, Denilson, algumas pessoas falaram lá ou entre os comentários que eu falei que a obra estava parada. Em nenhum momento eu falei que a obra estava parada. Na realidade, eu falei que a obra deveria ter sido inaugurada. Tem uma placa lá no dia 3 de dezembro. Parada, mas quase, né? Eu conversei depois com o pessoal lá dos engenheiros, encontrei um engenheiro lá que inclusive foi muito solícito. Que ele explicou para mim, Kalinka? Nós viemos um período de pandemia, a gente teve que, alguns funcionários não puderam vir trabalhar. Grupo de risco, enfim, é um momento, é uma situação, nós estamos vivendo uma situação que o mundo inteiro não estava preparado, então cada um teve que ter diversas atitudes. E o que ele me explicou também? Nós tivemos problema com a terraplanagem aqui, com a drenagem, porque nós viemos acreditando em uma realidade. Quando a gente chegou aqui, porque a obra acontece isso, né? Chegamos aqui, fomos perfurar, fomos ver o tipo de solo, a gente viu que precisaria de um outro tipo de trabalho. E por conta disso demorou mais. O nosso prazo, que seria agora, realmente vai se estender. O que ele explicou para mim é que provavelmente mais ou menos meados de abril, começo de maio, a obra deve estar concluída. O problema é que, nisso, os pais começaram a me procurar e falaram, Kalinka, poxa, olha lá, até se você vê, e não foram vários pais. Vieram falar para mim, poxa, a gente acreditou que teria um processo seletivo, separamos documentação, organizamos, nossos filhos já estavam sonhando em, de repente, ocupar essas vagas e agora foi cancelado o edital. Né? Então, é uma frustração. Né, para esses pais, para essas crianças, o que a gente pode fazer, enfim, eu não quero pegar bandeira de ninguém, não quero brigar, eu quero somar, entendeu? Vamos somar. O Cido Silva e o Sebastião Rezende foram 2 pessoas que desde quando eu era repórter já falavam dessa escola, fiz várias matérias, no começo era para ser ali no centro, depois eles viram outro prédio e eu venho acompanhando isso porque o viés da educação é uma coisa muito forte em mim, eu não sou professora de formação, mas eu tenho, assim, eu perdi meu pai cedo, a minha mãe precisou trabalhar muito, né, para conseguir dar conta da gente e eu fiquei muito em escola, muito. Eu digo que muitos pais, muitos professores para mim foram verdadeiros pais e mães,
né? Eu lembro de professores assim que fizeram a diferença na minha vida, sabe? Inclusive eu tenho um professor que eu virei jornalista por conta dele, né? Lá de Campo Grande, Rossini, um excelente professor de redação, e ele falava, cara, você escreve muito bem, você tem que ser jornalista, acho que você tem esse viés, você tem essa questão, você fala bem, você fala... Então, aquilo ali me chamou a atenção, eu falei, gente, será que é? Porque na época eu pensava em fazer direito, pensava em fazer outras coisas, né? Fiz um ano de veterinária, então eu pensava outras coisas, eu nunca tinha imaginado ser jornalista. E de tanto que ele falou, eu falei, acho que eu vou prestar vestibular para isso daí, entendeu? Eu fiz um ano de veterinária, depois eu fui para o jornalismo. Eu falei, não, porque a gente que é jornalista, a gente quer mudar o mundo, né? Quando você faz jornalista, você fala, não, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer várias reportagens, eu vou... E eu já mudei o mundo de algumas pessoas. Só que eu não uso isso, sabe, Denilson? Muitas vezes falaram para mim, Kalinka, por que você já não notou as pessoas que você fez ajuda através de reportagem e foi pedir voto para elas? Nunca fiz isso. Se alguém falar para mim aí, pode estar, né, você está ao vivo, enfim, eu nunca fui na casa de alguém que eu ajudei, porque eu era paga para fazer isso, né? Os meninos até falavam, lá vai a Kalinka. Não, matéria de ajuda pode mandar a Kalinka, porque eu sou uma pessoa que eu me emociono com a dor do outro, né? E é meu mesmo isso, sabe? Eu fui criada no Rio de Janeiro, Denise. No Rio de Janeiro você estuda com gente, desde do cara que mora na favela, que não tem praticamente alimento para comer, com o cara mais rico. Ali a diferença social é muito grande. Né? Então, eu venho disso. A minha família tem gente que tem, né, que é classe média, não tem nenhum rico, milionário, mas tem classe média, e tem gente que até hoje mora na favela, que já saiu da condição de favelado, que não tinha mais, né? Eu tenho tias que perderam o pai, perderam o marido, ficaram com os filhos, mas hoje está numa condição melhor, mas não sai da comunidade, porque foi a comunidade que abraçou. Foi ali que eles passaram dificuldade, ali que eles venceram junto, e eles não querem sair de lá. E eu entendo isso. Entendeu? Você se sente acolhido naquele lugar, claro, né? E eu ia muito, né? Minha mãe fala, meu Deus, ela era muito chata para comer, e a minha mãe conta até hoje que tinha uma vizinha lá que fazia bofe, e eu comia bofe com o pessoal lá, entendeu? Mas não sei o porquê, não sei se é Deus me preparando, né, pra gente ser mais sensível, né, com a dor do outro, né? Então, eu tenho muito esse viés mesmo de tentar ajudar, e eu jamais ajudaria uma pessoa pensando que, eu vou ajudar porque o fulano vai votar em mim, porque eu nem tinha esse pensamento, eu nem queria ser candidata, né? Foi meio que, um dia uma pessoa falou para mim, por que você não sai vereadora? Eu acho que você tem, né, esse perfil, você gosta, você vai nas comunidades, você fala... E eu nunca tinha pensado nisso. Foi uma coisa assim, aleatória, e a partir desse dia eu comecei a pensar nisso. Falei, será, Deus? Eu acho que pode ser, né? E vamos ver o que vai virar, o que vai ser. E aí nasceu essa questão da política, da Kalinka política, né? Ainda não sou, tá? Estou indo para a Câmara, vou chegar lá eu quero chegar lá com o pensamento de jornalista. Com o pensamento, vou chegar lá, vou entender como que é e vou ver como eu posso fazer para ajudar as pessoas. Quais projetos de lei, o que a comunidade quer. Você falou dos principais projetos. Um dos principais projetos que eu quero trabalhar é essa questão da interatividade com como a gente faz com os nossos entrevistados, como a gente faz com a comunidade, né? Desenvolver um gabinete itinerante, estar indo nos bairros, estar conversando com as pessoas, estar anotando, né? Buscando realmente o que aquele bairro precisa, o que aquela comunidade precisa. Isso é uma coisa que eu quero trabalhar. Uma outra situação que eu falei, voltada aí para a educação, é cobrar, falar para o prefeito, pelo amor de Deus, olha essas mães, a gente precisa de creche em período integral, as mães precisam trabalhar. Aí tem gente que fala, mas tem mãe que vai usar e não precisa trabalhar, então a gente tem que fiscalizar. Quem não estiver trabalhando, enfim, tem que ter uma ferramenta de fiscalização, entendeu? Eu acho que tem que ter uma prioridade nisso uma aí. Prioridade. Tem carteira assinada? Está trabalhando? Né? Essa mãe tem... É classe média alta para cima, então... Até 3 salários ganha, né? Então, se ela Nós ganha... vamos garantir para você também, mas primeiro para esse pessoal aqui que está prestando mais. Por exemplo, Denilson, eu tenho uma mãe, ela tem 4 filhos, 4 meninas. O marido dela descobriu uma doença crônica na cabeça do fêmur, eu não sei bem certinho o nome da doença, tá? Na cabeça do fêmur, está apodrecendo, ele não consegue praticamente trabalhar. O que acontece? Ele sempre foi prestador de serviço, autônomo, enfim, então não tinha carteira assinada. E essa mãe falou, Kalinka, eu preciso trabalhar. Se eu ganhar, ela trabalha com faxina. Ela falou assim, se eu trabalhar aqui com faxina, eu consigo ajudar o meu marido, mas eu não tenho com quem deixar minhas filhas. Como que eu vou pagar R$1.000 para uma pessoa vir cuidar da minha casa, sendo que eu praticamente ganho isso?
entendeu? Então, e as crianças estão lá, estão passando dificuldade, então a gente tem que ter um olhar para essas pessoas, né? Eu fico triste de ver que existe isso em Rondonópolis. Uhum. Tem muito sim, Kalinka. Eu preciso avançar um pouco com você, eu vou te perguntar, agora para a gente falar mais rapidamente, como é que você pretende se relacionar com o Executivo? Qual que é a tua relação hoje com o prefeito Zé do Pátio e como é que o teu mandato vai se relacionar com o Executivo? Eu não tenho nenhum tipo de relação aproximada com o Zé Carlos do Pátio, né? Nós, inclusive, não estávamos apoiando ele para prefeito, nós apoiávamos o Luizão, até porque o Luizão é do Republicanos, mas tem muita gente falando, você vai chegar lá, você vai ser oposição ferrenha dele. Se ele fizer projetos que são bons para a cidade, como que eu explico, Denilson? Você que mora lá, não sei que bairro você mora, lá no Parque São Jorge, lá no Sagrada Família, e ele está querendo asfaltar o bairro, eu vou votar contra? Entendeu? Eu não posso fazer isso, eu não posso ser contra o crescimento e desenvolvimento da cidade. Mas se lá tiver uma suspeita de irregularidade, de superfaturamento, de estar cobrando do asfalto, tiver sido mal feito, aí eu vou cobrar. Então eu quero ter uma postura independente, eu não sou de perseguir ninguém, eu não sou de ter nenhum tipo de briga por rixa, por picuinha, eu não posso, eu tenho que tirar o mérito do fulano, porque assim eu vou destruir ele politicamente, jamais. Eu quero agir com imparcialidade, assim como a gente age no jornalismo, né? Ser imparcial, escutar, entender a necessidade para poder votar de acordo com a minha consciência, porque nada melhor do que você poder dormir tranquilo à noite, né? Então eu quero trabalhar com essa imparcialidade. Se o Zé Carlos do Pátio fizer um bom trabalho, ele vai ter uma aliada, né, para estar brigando, para estar cobrando e para estar mostrando a necessidade daquele projeto, né? Agora, se a gente vê suspeitas de irregularidade, que nem a gente viu a questão da SEI, quando a gente fala, Kalinka, o que você faria nessa situação? Uma SEI, ao meu ver, Denilson, não significa que eu estou dizendo que você roubou. Absolutamente. Entendeu? E se fosse por conta disso, eu trabalho em empresa privada, a empresa onde eu trabalho, a cada 3 meses passa por auditoria. Então quer dizer que o nosso patrão está dizendo que eu sou ladra? De forma alguma. Eu tenho que prestar contas, né? A minha chefe presta contas de uma maneira exemplar. Então eu quero levar, inclusive o que eu aprendi na iniciativa privada, né? De prestação de contas, de ser organizada, né? Até agradecer essa pessoa que é uma pessoa que me inspira muito nessa parte organizacional, né? Que hoje é minha chefe lá posso falar? Na Pôr do Sol, né? Lucileide. Então eu quero trazer de uma forma organizada o que eu aprendi na iniciativa privada, né? Para dentro da iniciativa pública, por que não? Né? Uma relação saudável. Uma relação saudável, é isso que eu gostaria. Que não precisa se misturar, mas também não precisa... E sem tomar lá da cá, entendeu? Olha, você prova isso, você me dá aquilo. Eu trabalho, Denilson. A gente tem empresa que mexe na parte de construção civil, na parte da corretagem de imóveis, que eu também sou corretora de imóveis. Então, não é um toma lá da cá que vai encher meus olhos. Não enchia nem quando eu não tinha nada. Agora que eu tenho alguma coisa, que a gente tem as nossas coisinhas que estão caminhando, não há necessidade. Não tem necessidade, entendeu? E consciência, né? Então tá, hoje nós estamos conversando com a vereadora eleita Kalinka Meirelles, e nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de saber dela, Kalinka, como é que você pretende se posicionar com relação, por exemplo, à questão da mesa diretora da Câmara, que vai ser eleita agora dia 1º, né? O internauta deve saber, os vereadores são empossados no dia 1º, logo na sequência, após se tornarem de fato e de direito vereadores, eles precisam eleger a mesa diretora, que são lá o presidente, o primeiro secretário da Câmara, que administra o funcionamento da Câmara em si, né? E é também o andamento dos projetos. Como é que você pretende se relacionar com isso e como é que vai ser a relação da Kalinka Meirelles com os demais vereadores na Câmara? Me fala um pouco a respeito. Alguns vereadores ali, o Denilson, eu já conheço, né? Até a gente pelo trato no jornalismo, né? Então a gente já vê a postura de alguns. Os outros, estão entrando vários vereadores novos, eu acredito que a gente tem que manter um diálogo, sim, né, buscar o que eu falei, buscar o que for melhor para a cidade, sem vaidade, sem esse é meu, isso é seu, eu vou fazer isso para poder aparecer. Eu acho que a gente tem que buscar coerência em tudo que a gente fizer. Então eu vou buscar sempre esse relacionamento coerente, né, equilibrado, sempre na base da conversa, na base do entendimento, né, evitando brigas ou discussões desnecessárias. Então eu quero manter essa postura,
né? Tem muita gente que fala, a Kalinka é brava, né? Ela é brava, ela fala as coisas. Eu não sou brava, eu procuro sempre manifestar a minha opinião e colher, né? Não sou a dona da verdade. Né? Não sou a dona da verdade, mas defender aquilo que eu penso, eu não vejo isso como um empecilho de relacionamento, né? Então eu quero manter um bom relacionamento com todas as pessoas ali dentro. Alguns eu já sei que são mais tranquilos, outros eu sei que são mais reservados, né? A gente tem que ver como, eu penso como uma empresa, né? Tem aquele que você vai, de repente, conseguir manter um relacionamento mais aproximado, vai conseguir buscar projetos juntos. Eu estou muito animada, a Marilde está lá, né? Eu vejo que é uma grande aliada para a gente buscar projetos bacanas, projetos, né, na área da educação, da saúde, que ela tem uma vasta experiência, né? Então eu quero estar somando ali com ela. Em relação à mesa diretora, o que eu sei, assim, porque eu fui em 2 sessões da Câmara, então eu escutei o pessoal falando lá dentro, que já teria uma chapa, que seria encabeçada pelo Rony Magnani, que naturalmente, pelo fato de ele ter sido vereador com o maior número de votação, então eu acredito que naturalmente já seria lidera a maior bancada, ele né? ia liderar isso, dele elegeu 6 vereadores. Isso. Né? Então já tem a chapa encabeçada por ele, mas por enquanto, né, até hoje, não tem nenhuma chapa encabeçada pelos novatos, por exemplo, né? Ainda não houve nenhuma organização dessa maneira. A mim não foi feito nenhum convite também por enquanto de participar de A ou de B ou de encabeçar alguma coisa. Para mim ainda não foi feito. É importante essa estrutura aí para a Câmara, é importante de repente fazer parte, mas eu também não tenho essa vaidade não. Eu quero estar ajudando. Né? Independente de fazer parte de mesa diretora ou não, quero estar ajudando, quero estar imbuída nas questões da cidade, o que for, né, é bom para a cidade, como eu te falei, eu vou estar votando, vou estar apreciando, vou estar olhando, o que vier de urgência que eu não entender, eu vou pedir vistas, né? Então, e até na própria mesmo formação do pessoal ali, a gente está trabalhando com pessoas técnicas, né? Tem uma advogada que está me auxiliando, tem uma pessoa que já foi secretária executiva que entende bastante dessa questão burocrática para fazer requerimento, ajudar nos projetos de lei. Então, eu estou buscando pessoas técnicas e qualificadas para estarem também ao meu redor, me auxiliando, porque a gente não faz nada sozinho. Então, eu preciso da ajuda dessas pessoas. Então, por enquanto, ainda não tem, até a data dessa entrevista, ainda não tem nada assim, além do Rony Magnani, não tem nenhum outro tipo de conversa de eleição de mesa diretora. Muito bem. Kalinka, nós já estamos terminando a nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente aí de algum ponto, sabe, da tua breve carreira, do teu novo mandato que você acabou de conquistar agora, que a gente não tinha te perguntado, e que você aproveitasse para se despedir do nosso amigo internauta e dizer para você aqui no ar, para todo mundo ver, que estou convidando a Kalinka Meireles para voltar aqui outras vezes para a gente continuar essa conversa, porque quando a gente falou lá no início, por exemplo, que era importante ter mulher na Câmara, não é uma importância no sentido de, nossa, coitadinhas, precisamos colocar mulheres na Câmara. É importante enquanto civilização. Nós temos 52% dos eleitores, dos cidadãos que pagam impostos, que trabalham, que movem a nossa sociedade, mulheres. Então não se pode falar em democracia sem a representação feminina no parlamento. São 21 vereadores, tem 2 vereadoras agora. Está ótimo, é melhor do que nenhuma. Mas ainda precisa avançar muito. Então eu sei que tanto você quanto a professora Marildes vão assumir com bastante responsabilidade, porque vocês têm uma realidade para mudar. Não é lutar contra a realidade, é para mudar essa realidade, né? E assim, é muito bem-vindo isso, no sentido de que a gente está avançando para uma sociedade mais evoluída realmente, mais digna do nome de civilizada, né? Então eu gostaria que você viesse mais vezes para a gente discutir mais sobre política, para a gente falar mais sobre o seu mandato, sobre os projetos, justamente com essa missão de estar disponibilizando visualmente para as pessoas a possibilidade de ter vereadoras, boas vereadoras, mulheres, e que esse número precisa aumentar nas próximas eleições por uma questão de justiça mesmo, né? Não é outra situação. Sim. Então, eu gostaria que você se despedisse, desse suas últimas palavras. Você falou da questão do sonhador, e eu sempre usei uma frase na minha campanha, e eu levo isso para a minha vida, não é só para o período eleitoral, não. Que fala que para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Então, não adianta a gente se indignar, a gente revoltar, a gente, né, e a gente sabe que vai ter o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, o que a gente tem que fazer é cobrar, né? Recentemente, ontem, né, essa semana teve a votação da LDO e foi pelo Facebook.
eu contei, tinham 24 pessoas assistindo. Então eu acho, mas é feito num período, num horário comercial, né? A gente não pode discutir isso, para de repente esse tipo de discussão acontecer em outro período? Sim, né? Mas dá tempo, às vezes a gente está ali no trabalho, já abrir ali, de acompanhar um pouquinho, enfim, né? Reclamação sem ação é só reclamar. Né? É a mesma coisa de você ver uma criança passando fome e você falar, tá bom, beleza, não fui eu que deixei ela passar fome, eu vou passar e vou embora e vou reto e não preciso ajudar. Então a gente pode ser agente de transformação nas pequenas e nas grandes coisas. E eu acho que a política é para as grandes coisas, né? A gente pode fazer a diferença, eu costumo dizer, a gente pode fazer a diferença varrendo a calçada da nossa rua para a gente não entupir o bueiro, mas a gente pode fazer a diferença indicando um projeto de lei para drenagem de todo o bairro. Então, a gente pode ser no pequeno ou no muito, a gente pode fazer a diferença. E o meu objetivo é esse. Eu quero agradecer todas as pessoas que votaram em mim. 823 votos são pessoas de confiança, não foi voto comprado, negociado, acertado, nada. Foram pessoas que realmente acreditaram nesse ideal de transformação e de mudança. E dizer que até, né, quem não votou, a política ela é feita para todos, né? E eu quero ser agente de transformação aqui em Rondonópolis e inspirar outras mulheres, que eu e a Marildes possamos, e eu acredito que a Marildes também já inspira outras mulheres, porque ela foi uma excelente secretária de saúde, que a gente possa inspirar outras mulheres para saírem candidatas. Eu vi que tiveram bastante mulheres candidatas e mulheres com boas votações, e isso já foi um diferencial da campanha passada. De vereadora passada. Então, você que está me assistindo, que tem o desejo de ser diferente aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua igreja, né, que quer fazer da política um agente de transformação, que você é capaz, que você pode, traz seus projetos, vem para a rua, vamos discutir, né, que eu sirva de sua inspiração. Né, eu já tenho a Laura, que trabalha lá na Cidade de Pedra, que falou, poxa, Kalinka, eu quero te ajudar, estou de portas abertas para as mulheres, para os homens, para as pessoas que querem trazer, através da política, a transformação, ser agente de transformação na vida das pessoas. Quero agradecer a todos, né, por assistir. Eu sei que discutir política não é fácil, que tem gente que acha que é um assunto chato, mas é um assunto que pode mudar a vida de uma comunidade. Né? Se a gente fosse pensar isso, você falou de sonho, imagina as primeiras pessoas que vieram para o Mato Grosso, nesse cerrado, nesse sol, e um dia imaginaram produzir soja aqui. Né? Então eu conversei muito antes de falecer com o seu Dario Hiromoto, ele contou muitas questões para mim, dos primeiros produtores de soja que vieram para cá, das primeiras pessoas que vieram para cá abrir terras, na época que não tinha asfalto, que não tinha nada. Né? E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou trazendo minha família que veio do Rio, de São Paulo, de uma grande metrópole, acreditando aqui também em Mato Grosso. Então aqui realmente é terra boa de se viver, eu tenho orgulho de Mato Grosso, tenho orgulho de Rondonópolis e eu quero que essa cidade cresça cada vez mais e que toda a população sinta a nossa riqueza e fazer a diferença lá na Câmara Municipal, ser agente de transformação. Obrigada pela oportunidade do Agora MT, obrigada Denilson por esse papo bacana e faço compromisso de voltar mais vezes sim, tá? Muito bem. Nós conversamos com a vereadora eleita Kalinka Meirelles, jornalista, corretora de imóveis, empresária, e agora vai ser uma das nossas 2 vereadoras no parlamento, para quem nós desejamos muito boa sorte e esperamos ver ela aqui várias vezes, trazendo boas notícias, bons projetos para a população rondonopolitana. Tenham todos um ótimo dia e obrigado pela companhia mais uma vez. Até mais.